Olá, muito boa noite para você, muito bem-vindo ao nosso bate-papo nesse projeto que estamos desempenhando aqui na nossa faculdade CESURG de Marau, noite de terça-feira, e hoje recebendo mais um ilustre convidado, mais uma pessoa que também fez parte da história de Marau, já está com o nome cravado aqui no nosso município de Marau. Seu Deconto, Antônio Borala Deconto, muito bem-vindo ao nosso espaço, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, pessoal todo da CESURG. Para mim é uma satisfação ter recebido esse convite e estou aqui à disposição para dizer aí o que você achar que os assuntos que possam ser desenvolvidos, estamos à disposição. Pois é, seu Deconto, até lhe mostrei, né, os episódios anteriores, né, com as pessoas que nós conversamos nesse espaço, e o formato será praticamente o mesmo, né? Conhecer um pouco da história do Senhor, né? Também aproveitando já a oportunidade, conhecer um pouco mais sobre a nossa história aqui no município de Marau. Eu só quero, antes de começar aqui o nosso bate-papo, destacar os nossos parceiros aqui do projeto, a Faculdade CESURG, que nos cede o espaço. Abraço para o Leandro, inclusive, que está por aqui. A Faculdade CESURG, que está com inscrições abertas para o vestibular 2022. Saiba mais pelo cesurgmarau.com.br. Cursos de agronomia, administração, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia mecânica e também de produção. Tanise Locatéria Esteticista, serviços de estética em Marau, design de sobrancelha, maquiagem, penteado, depilação facial, limpeza de pele, entre outros. Fica no bairro Alberto Borella. Também a Fato com Amor e flâmulas e balas personalizadas e feitas artesanalmente para decorar o seu ambiente e surpreender o seu cliente. Contato direto pelo Instagram da Fato com Amor. Webgraph Marau, cartões de visita com qualidade, preços diferenciados e agilidade na entrega. É do nosso parceiro Eduardo Almeida, nosso diretor-geral aqui do projeto. Também Pó de Arroz, tudo em maquiagem e acessórios na Barão do Rio Branco, próxima à antiga Delegacia de Polícia de Marau. E também Wave Criativa, o mar de oportunidades espera por você, da nossa querida Júlia. Então, senhor Deconto, o senhor me falava que nesse espaço aqui, como Faculdade CESURG, não conhecia ainda. Conhecia, claro, antes como cooperativa. Sim, conheci como cooperativa, vim muitas vezes aqui, até o período em que fui funcionário do Banco do Brasil, funcionava o CETRIM, que era uma comissão que cuidava do trigo. Então todo o trigo, isso pouca gente sabe disso, mas na época lá, todo o trigo comercializado no Brasil, tanto comprado, vendido, transitava pelo Banco do Brasil. Era tudo controlado pelo banco. E então a gente muitas vezes estava dentro, um funcionário dentro da cooperativa. Um período eu estive aí, muito pouco, mas estive. E também por vir aqui por outras razões. Então agora é a primeira vez, já vi a CESURG por fora, passando muitas vezes aí na frente, mas interiormente é a primeira vez que eu entro aqui e fiquei bastante admirado pelo pouco que eu já vi. Deve ser, como vocês disseram, em outros andares ainda coisas melhores ainda. Então, parabéns a esta faculdade que está dando essa beleza para Marau, né? É mais um fato positivo para a nossa cidade. Com certeza. Seu Deconto, até não falei sobre o currículo do senhor, mas resumindo os fatos que as pessoas mais conhecem: o senhor ex-prefeito de Marau entre 1993 a 1996 e também vereador de 2001 a 2008, né? Exato. E 2017 a 2020. Em 2020, como eu era suplente, em março voltaram os titulares devido à eleição que aconteceu em outubro de 20. Então eu saí da Câmara e de lá para cá não concorri, né? Então não tenho mais assim cargo de vereador. Mas falando, depois vou falar mais sobre o prefeito, vou contar um pouco sobre a minha história. Eu nasci em Marau em 18 de julho de 1942. Marau era um distrito na época ainda. Era o 5º distrito de Passo Fundo. Na época, 42, eu lembro, né? Se resumia praticamente da esquina do Banco do Brasil
Acho que ali para onde é o posto de gasolina agora, né? Depois, mais adiante, a gente foi crescendo, já quando tinha uns 18, 20 anos, ela se estendia um pouco mais para cá, mas não muito. Terminava ali no Banco do Bonde, tem assim, era a fábrica de camas, e por aí terminava. E indo em direção ao norte, lá um pouco para cima da sinaleira que tem hoje aí perto da Shows. Mas na época que eu nasci, meu pai, filho do dono do hotel, meu avô José de Conto, ele casou e continuou morando ali. Então eu nasci nesse hotel, claro que no antigo hotel de madeira, não esse atual de alvenaria, né? Depois meu pai, que não tinha ido servir no exército brasileiro, na classe dele, que seria a classe de 1915, ele teria tido aí por 1933, ele não foi. E como o Brasil estava ameaçando entrar na guerra, em 42 eles começaram a convocar os que tinham ficado na terceira. Daí meu pai teve que ir para o exército em Passo Fundo, e como eu recém tinha nascido, o meu avô conseguiu lá em Passo Fundo para que ele fosse morar lá, e a minha mãe junto, e logicamente eu também. Então teve um período mais ou menos de um ano que eu morei em Passo Fundo. Voltamos para Amaral, de novo para o hotel, e nesse meu tempo meu pai acabou sendo convidado para ser econômico do Clube Liberdade, que é onde hoje tem as lojas Paludo. Certo. Né? E ali então nós vivemos 5 anos. Então foi praticamente uma troca de 40 metros para a direita, né? E posteriormente meu pai ficou 2 anos fora do clube, foi trabalhar numa olaria que meu avô tinha, onde hoje é a Metasa. Os 2 bairros, São José e outro é Santa Lúcia, era tudo propriedade do meu avô. Eram 3 colônias de terra, né? Mas na realidade explorava apenas uma parte da olaria. 2 anos depois ele retornou ao clube, ficou mais uns 15 anos, que somado aos 5 dá 20, né? E outro foi, eu cito isso aí porque depois, mais adiante, nós saímos de Amaral, fomos morar em Passo Fundo. Quantos irmãos ao todo? Nós éramos em 6, 3 mulheres e 3 homens. Os 3 homens estão vivos, as 3 mulheres infelizmente faleceram, né? Daí voltamos aí eu fui morar lá em Passo Fundo com meus pais, que alugaram um hotel. Resolvi fazer o concurso do Banco do Brasil, fui aprovado e me mandaram assumir em Sarandi. Lá eu fiquei o tempo para até criarem a agência de Amaral. Quando criaram a agência de Amaral, eu imediatamente pedi transferência para cá, que eu sempre gostei de Amaral, né? E sou dos 19 primeiros que inauguraram a agência em março de 1971. Daí trabalhei ali no Banco do Brasil, mais ou menos foi de 71 até assumir como prefeito, né? E eu digo então que a minha vida, uma boa parte dela, eu vivi na Avenida Júlio Borella, entre a Casa Paludo e o Banco do Brasil. Mas eu sempre tive assim uma vocação, não sei se por causa que eu saí para estudar em seminário e não capuchinho, que normalmente os de Amaral iam todos para os capuchinhos, já que tinha os capuchinhos aqui. Foi em qual seminário? Foi o seminário dos Padres do Verbo Divino. Eles iam em Carazinho, e de Carazinho, quando terminava a primeira parte dos estudos, a gente ia para Ponta Grossa, no Paraná. Essa é uma congregação alemã que apenas foi fundada na Holanda, 3 quilômetros da divisa da Alemanha, porque o Bismarck ele não permitia a criação de seminários na Alemanha. Então o padre Arnaldo Jansen, que foi o fundador, ele entrou 3 quilômetros para dentro, aí numa vilazinha, e fundou, mas na realidade eles eram alemães. E a característica deles era a imprensa, né? O verbo divino, o verbo é palavra, né?
Eu unia a parte cristã do verbo, que é Deus, e o verbo, que é a palavra. E aqui no Rio Grande do Sul, eles foram donos da TV Difusora e do Jornal do Dia. Depois eles saíram do Rio Grande do Sul e venderam, e o Jornal do Dia desapareceu, e a Difusora chegou a ser emissora de televisão, inclusive, né? Então, eu tendo estudado no seminário, foi para mim uma facilidade, porque eu acabei continuando estudos que eu não teria feito se tivesse ficado em Marau. Marau a gente estudava até o 5º ano, ou no Colégio Cristo Rei, que a gente chamava de Escola Sim. Cristo Rei, ou no Grupo Escolar Charruas, que é o Charruas Sim. de hoje, né? E a partir dali, terminava os 5 anos, só mesmo os filhos de papais um pouco mais abonados podiam estudar em outra cidade, porque em outra cidade teria que ser interno. Então, se eu tivesse ficado em Marau, eu teria terminado o 5º livro, como se dizia, o 5º ano, e iria trabalhar aqui, como todos jovens, aprender uma profissão que tivesse mais tendência, sei lá o quê, ou frigorífico Borella, alguma coisa, e talvez tivesse criado, não há demérito nenhum nisso, né? A gente pode também ser bom sem muito estudo, mas isso acabou me facilitando, porque eu avancei bastante nos estudos, e daí pude então ter assim uma oportunidade melhor nesse aspecto de não ser melhor porque estudei, mas por ter estudado, ter oportunidade de ter crescido bastante. E eu sempre me dediquei, desde que eu saí do seminário e vim para Marau, e veja, eu saí do seminário, não sei se essa data que eu saí vai te dizer alguma coisa, 29 de junho de 1958. Copa do Mundo? Copa do Mundo. O último ato meu no seminário foi assistir o jogo por rádio, Sim. E meio com falhas e tal, e terminado, estava em Ponta Grossa, no Paraná, fomos para a garra do trem lá e voltei para o Rio Grande do Sul. Então foi bem no dia que o Brasil conquistou a Copa do Mundo. E eu comecei já desde assim me interessar. Em Marau tinha um centro cultural e esportivo. Eram o que hoje em dia grupos de jovens. Uhum. Então os jovens de Marau que, né, se reuniam em torno disso aí. E eu entrei, um pouco, já fui eleito presidente, já procuramos até fazer mudanças. Na época o padre Valdemar, mas ele não é Valdemar, ele esteve novamente em Marau aqui, com o nome, mas na época o nome religioso que eles trocavam era o padre Valdemar. Ele recomendou que talvez desse um pouco mais pro social, e daí passou a se chamar Centro Cultural e Social, né? E fui me envolvendo mais adiante, depois que eu saí de Marau, que fui para o Banco do Brasil e tal, voltei, eu assumi 13 anos a AMES, uns 13 anos a Escola Cristo Rei, e coincidente também uns 12, 13 anos os escoteiros. Uhum. Pô, mas então são 39 anos, não, foi quase tudo na mesma época. Foram no né? mesmo período. Eu gostava né, a minha esposa também sempre colaborou com isso aí comigo e tal. Então eu fui me envolvendo, e dentro do próprio Banco do Brasil, eu fazia a parte social do banco, né, e coisas assim interessantes, de promover. O Banco do Brasil, logo que eu entrei, ele era fechadíssimo. Uhum. A ABB só podia ser frequentada por sócios. Nem meu pai e minha mãe poderiam entrar lá. Era, né? Bem restrito. Bem restrito. Daí mais adiante, nós já estava aqui em Marau e tal, o banco mudou de mentalidade e começou inclusive a criar o sócio externo e tal e coisa. Então nós começamos a fazer, ele insistia para que o banco fizesse agregação com a comunidade. Mas eu nunca assim aspirei ser político, né? Mas como eu sempre gostei de escrever, eu acho que desde os 19 anos já escrevia no jornal O Expresso, que era um jornal feito em Passo Fundo por um professor de matemática. Ele vinha dar aula aqui em Marau, no antigo Pio X, que hoje é o Anchieta, né?
o jornalista Isaías, né? E eu escrevia no jornal, mas lá ele imprimia em Passo Fundo, não era na época ainda de pegar letra por letra e encaixar, ele não tinha nada de moderno. Era na prensa mesmo. Era na prensa e tal. E eu sempre gostei de escrever. Então, praticamente, o jornal que apareceu na minha frente, depois quando fui para Sarandi, lá no jornal de lá também, escrevi. E eu sempre, então, tive essa visão, assim, de apontar aquilo que a gente achava que não estava certo, mas nunca querendo ser político, né? E deixa eu dizer uma coisa para o senhor antes de entrar nessa área da política. Antônio Borella de Conto, os dois sobrenomes, o pessoal se baseia com a cidade toda. O de Conto, o senhor falou que o seu avô fundou o Hotel de Conto. O Hotel de Conto. O hotel continua na família? Continua, só o Ítalo, que é o proprietário, ele é irmão do meu pai. Ele é irmão por parte do pai, certo. Porque o meu avô viúvou, né? E o meu pai é do primeiro casamento e o tio Ítalo é do segundo. Mas eu conheci só a segunda vó, né? E que eu sempre chamei de vó ou nona, como nós começamos a chamar, né? Então nunca me passou pela cabeça que ela não seria a nossa avó. E tem até um fato interessante. Eu trabalhava no Banco do Brasil. A gente era um horário assim, das 9 às 11 e do meio-dia às 6h30. Entrava todo mundo junto, saía todo mundo junto. Então não tinha aquela história de entrar pela porta da frente. Nós tínhamos que chegar um pouco antes e entrar por aquele corredor que há entre o Banco do Brasil e o hotel. Aí tem um corredor no banco, né? Ou quem vinha de carro entrava na garagem, que na época era maior, o banco era menor, né? Então entrava por ali e saída por ali. E houve uma época que Grêmio Internacional, até quem começou isso aí foi o Ipiranga de Erechim. Fazer carnês, vender, né? E sorteava automóveis toda hora, né? Acho que 4 por mês, enquanto você continuava pagando. Então, às vezes apareceu ali um cara para vender carnê do Grêmio. E ele foi falar com o gerente, e o gerente disse, não, durante o expediente eu não vou deixar você vender, o funcionário está atendendo um cliente, e você vai lá e atrapalhar. Espera ali na saída, todo mundo sai por aqui, né? Não tem como te escapar. Daí eu tinha interesse em comprar, né? Gremista que sempre fui, e fui comprar. E ele me pediu o nome para preencher o canhotinho, e eu disse Antônio Borella de Conto. Né? E ele disse, mas como é que se escreve? E veja a coincidência, no Hotel de Conto, que ficava à direita de quem saía do banco, bem em cima estava escrito Hotel de Conto. E como aquela parte do banco ainda não era, aparecia o frigorífico, a chaminé do frigorífico Borella. Sim. E eu disse para ele, o de Conto o Borella tu copia de lá, e o de Conto tu copia daqui. O cara disse, mas tu é rico, hein? Não quer comprar uns 100 carnetos? Não. É só o sobrenome da família. Comprou o carro de uma vez, ele podia falar então. Não tem nada, né? Mas foi acontecer esse fato pitoresco, né? Pedi para ele copiar da chaminé do frigorífico e do Hotel de Conto. O hotel era do meu avô, mas depois por heranças assim repartidas, não ficou. E tinha muito movimento na época? O hotel era tão movimentado que quando eles fizeram essa parte de alvenaria, tinham um andar a mais, porque eles previam que ia aumentar ainda mais, né? Depois começou a diminuir, inclusive eles na reforma tiraram aquela parte de cima e fizeram um hotel mais moderno, outras linhas, né? Ele era mais linhas retas e tal. Mas era um movimento muito grande. Inclusive quando eu era menor, aí, entre os 10, 15 anos por aí, chegava, de Passo Fundo saía um ônibus para Porto Alegre às 6 da manhã, por aí, 4 da manhã, e demorava quase 2 horas para chegar em Marau. Então eles paravam no hotel para tomar café. Daí era ônibus, tudo que era lado, uns paravam para o almoço, tinha uns que paravam à tarde para o pessoal fazer lanche, e tinha o da janta, e tinha um ônibus da cidade, na época era um distrito de Montenegro, Maratá, hoje é cidade,
E esse ônibus, ele levava todas as semanas, ele fazia uma viagem, passava em Marau na quinta-feira à noite. Ele passava por Marau e levava gente que estava indo comprar terras no Paraná e o sul do Mato Grosso. E a característica desse ônibus é que ele era cheio de luzinhas, de tudo que era cor, né? De noite, então, acendia aquelas luzinhas. E o nosso divertimento, ele chegava em Marau mais ou menos em torno das 8 horas, é ficar aí na frente do hotel, por ali, esperando o ônibus apontar aqui, assim, mais ou menos, aqui era mato e tal, né? Aquela beleza de luzes, né? De amarelo, verde, azul, branco e tal, né? O ônibus do Maratá. E ele voltava, parece que passava de volta aqui na segunda, mas daí era de manhã cedo, ninguém estava acordado para ver isso. Passava na avenida mesmo. Sim, ele parava no hotel, quando ele chegava à noite, ele parava, o pessoal jantava e ele continuava a viagem. Então, além desse movimento de ônibus, que era bastante, tinha um grande movimento de pessoas que, né? Porque... Naquela época a estrada principal era pelo centro ou tinha a perimetral que cortava por fora? Não. Você chegava por aqui, mas a casa onde hoje está os Beber aí, a Nair Beber ali, era a última casa. E a estrada, porque ele fazia uma curva, ela aparecia, você podia mostrar naquela casa lá, né? E para tu ter uma ideia, vou recortando a história, aonde é o Iesta, o Alberto Borella, ele tinha uma chácara dele, e ali ele criava cavalos, ele sempre gostou de correr, de fazer corrida de cavalo e tal. E eu me lembro que morando no clube, para nós ir aí na chácara, porque a gente se dava bem com os filhos do Alberto e tal, ia lá tinha fruta à vontade, eu para brincar, dizia: mãe, estou indo lá no Alberto Borella, lá longe. Olha, do clube até o Iesta, né? Sim. Era longe assim. Então muita gente também, Passundo do Marau, quase 2 horas de viagem. Então o cara chegava, um viajante, qualquer que estava indo para Passo Fundo, chegava aqui em Marau, no anoitecer, 6 horas, ele não ia mais para frente, porque era uma estrada, né? Sim. Então ele parava aqui, né? E daí dormia. Tanto que a história do doutor Elpidio Fialho, ele vinha vindo lá de São Leopoldo, estava indo para Santa Maria para procurar um lugar para se instalar o consultório dele, médico recém-formado. E parou no Hotel de Conto, porque naquela noite ele não ia mais continuar a viagem. E Marau não tinha médico, e as pessoas, quando ficavam doentes, o Frei Gentil de Caravaggio, que era, né, até deu o nome depois a cidade Gentil, ele procurava dar um atendimento com umas irmãs, assim, uma coisa, mas se fosse mais grave, Passo Fundo. E deu um caso grave ali, e os caras disseram: aqui só um médico mesmo, como não tem. E uma pessoa que estava ali disse: mas ali no Hotel de Conto tem um médico que está dormindo aí hoje de noite. E o Frei Gentil foi lá falar, diz: tem uma casa assim, se eu não podia ir olhar, o doutor Fialho foi lá e olhou e tal, atendeu, não precisou mandar o cara para o Passo Fundo. E o Frei Gentil foi levar ele de volta para o hotel, né, caminhando e tal. E disse: mas o que tu está fazendo? Por onde que tu está indo? Estou indo para Santa Maria, mas fazer o quê? Estou tentando achar uma cidade para me instalar. Mas por que tu não te instala aqui? Mas... Daí eu faço da Canônica, que é onde ele morava, né? Não tinha ainda o convento, eles moravam na Canônica, ele transformou num hospital, que é onde está o Hospital Providência, que foi sendo aumentado e tal, né? Então o doutor Fialho foi um desses, porque parou aqui por acaso, né? Fosse uma outra noite, na noite anterior ou na noite posterior, quando aquele cara não tivesse ficado doente, poderia ter ido embora e nunca mais. Embora, se instalado lá por Santa Maria, ou aos arredores de Santa Maria, e nunca mais. Então o movimento era muito grande. Caminhões, até falava coincidência com alguém hoje sobre isso aí, os caminhões que vinham trazer suínos para o frigorífico Borella, aqui de Encantado, vinha muito daquela região, aqui do lado de Palmeira das Missões, né? Eles vinham para cá,
eles chegavam aqui, quase descarregavam, não tinha mais como voltar, Uhum. dormiam no hotel. Então o movimento era muito intenso, né? Tanto que permitiu que de uma casa de madeira pequena, permitiu ao meu avô fazer aquele hotel que, né? Então o movimento era bastante grande, sim. Senhor de Conto, se me permite, eu vou mandar um abraço para quem participa aqui do programa: Josué de Lima, Eloá Aguirre, Rosane Sandri, Jason Biolchi, Marilene Riso, Lancaster Forest, a Tanise Locatelli, o Alan Rosário, Ana Adelina Soares, o Arafati, Celso Girardi, a Rochelle Beatriz Anin, César Augusto Crestani, Prefeito Yura Kurtz, também por aqui, Serginho Souza, Ivanete Francisqueto, Ivone Soldá, Morgana Bortoluz, o Eduardo Almeida, Everson Bresciani, Lica Dallagnol, Ivanete Nerves e o Vilmar Nunes. E também comentando aqui tem o Eduardo Almeida, Ivone Soldá, boa noite. A Morgana Bortoluz diz, boa noite, seu de conto, a pessoa mais inteligente que já conheci. Parabéns pela entrevista. Prefeito Yura, que maravilha, grande de conto, parabéns pela live. Rochelle, espetacular, abraço para o seu Antônio. Lancaster Forest, obrigado. Abraço Guilherme, abraço de conto. E também a Rosane Sandri, desejando uma ótima noite para todos nós. Muito obrigado, a audiência tá boa, hein? Com certeza. Acho que é por tua casa. Imagina. Seu de conto, falei do de conto, né? E o Sim. Borella, qual que é o parentesco do senhor com O o Júlio Borella é o Borella, seguinte. frigorífico? O Júlio Borella, ele chegou aqui no Brasil pequeno, O Júlio veio da Itália mesmo. hein? O Júlio veio da Itália mesmo. Veio da Isso. Itália, mas ele nasceu um pouquinho antes. Ele e o meu avô eram primos, Uhum. e os dois tinham poucos meses de idade quando vieram com os pais no navio. E coincidentemente, o pai do Júlio e o pai do meu avô Antônio, que eram irmãos, os dois morreram durante a travessia no Atlântico. Tanto que foram jogados no Atlântico. Sim. E não tem nada de... E eles vieram para cá. Só que a minha avó, as duas ficaram viúvas, não acompanhou a cunhada dela para ficar aqui por essa região, que depois veio acabar em Marau. Foi para a Argentina, né, que muitos italianos Sim. iam para a Argentina. Lá ela não cedeu, não deu, e voltou então para a proximidade aqui da cunhada. E o Júlio, a mãe do Júlio, ela ficou aqui, mais ou menos onde é hoje os Borella, ali tem a Dona Eli e tal, e eles puseram uma casa. Dona Elide é o que do Júlio Neta? Não, seria... Seria sogra, ele seria sogra, ela seria a nora. ela a nora dele, tá? Mas ela é a segunda esposa do Alberto. Uhum. A primeira também se chamava Élide. Eu sempre comento isso aí. Não é um nome comum, Élide você não acha por aí, né? E ele achou duas para Sim. casar, né? E daí eles começaram com uma casa de comércio, aquelas casas de antigamente, Sim. não sei se você chegou a conhecer, talvez no interior, em que você entra lá e encontra até do alfinete a não sei o que, né? O agricultor que vinha ia comprar ali. Sim. Mas muitas vezes já trazia galinha, salame, carne de porco para pagar. E o meu avô, a mãe do meu avô, que seria um bisavó, ela foi para o interior. Então o meu avô Antônio Borella aí se criou pela região de São Paulo da Cruz, né? E ele ficou agricultor. E até morreu cedo, ele morreu em 47, teve um ataque cardíaco fulminante uma tarde ao lado do fogão, daqueles fogões que os italianos tinham, né? E o Júlio, ele começou aqui, foi desenvolvendo, começou até a história que seria por que o frigorífico Borella surgiu em Marau. Ele não matava porco, os colonos traziam assim para em troca de mercadoria, né? E lá pelas tantas, eu vou matar um porco aí, porque muitas vezes chove, os caras não vêm para fora, né? Como se diziam, né? Porque o colono não vem para fora, Sim. né? E ele começou a matar, e um já não era suficiente, matou dois e tal, mas já estava demais, ali no centro da vila, né? Resolveu ali embaixo, onde o frigorífico, não sei se ele comprou, se já era proprietário,
começou com um abatedouro de porco para vender carne ali na casa comercial deles. E se transformou no grande frigorífico Borella, que foi trocando de donos e tal. Hoje acho que JBS, né? Isso. E, então essa é a história dos Borella, né? Mas eu fiquei com o sobrenome, né? da imponência, né? Então, os caras, muitas vezes também, quando fui prefeito, eu sempre usei o nome Antônio Borella de Conto, porque eu tenho um tio, irmão do meu avô, também pôs um hotel em Porto Alegre, ele era Antônio de Conto, e meu avô Antônio Borella. Então, para não fazer confusão, e tem até um detalhe, quando a minha mãe tinha prometido que o primeiro filho se chamaria Antônio, em homenagem ao pai dela, né? E na época era costume, você ia batizar, você pode não ter pensado, na hora de batizar o padre dizia, hoje é dia de São João, ele tem que se chamar João Antônio Sim. João, né? E era dia de Santo Arnaldo, e ele, como eu fui batizado 2 dias depois que eu nasci, naquela época eu não perdi um tempo, né? Batizavam logo, e quando eu fui registrar, falecido Abraão Trentin, pai do Gentil, né, que era o escrivão na época, então Antônio Arnaldo Borella de Conto. Esse nome é muito comprido, tem que tirar um. Vamos tirar o Borella, a mãe não, né? De Conto não dava a tirar, naquela época tinha que ter o nome, né? Moral da história, caiu fora o Arnaldo. Então, se pegar a minha certidão de batismo, que é de 20 de julho, lá está marcado o Antônio Arnaldo Borella de Conto. Na certidão de nascimento, que é uns dias depois, é Antônio Borella de Conto. Essa é a história, então. São coisas da... Com certeza. Você de Conto, deixa eu agradecer aos nossos parceiros aqui do programa, Faculdade CESURG, para você que está querendo conhecer a faculdade, fazer a sua visita guiada, agende um horário pelo cesurgmaral.com.br, inscrições abertas também para o vestibular de verão 2022, cursos de agronomia, administração, ciências contábeis, engenharia civil, mecânica e de produção. Também para você que quer cuidar da beleza, Tanise Locatelli Esteticista, serviços de estética em Marau, design de sobrancelha, maquiagem, penteado, depilação facial, limpeza de pele, entre outros serviços de estética. Fica no bairro Alberto Borella. Fato com Amor, flâmulas e balas personalizadas e feitas artesanalmente para decorar o seu ambiente e surpreender o seu cliente. Acesse pelo Instagram Fato com Amore. Webgraph Marau, cartões de visita com qualidade, preços diferenciados e agilidade na entrega. Também pesquise no Instagram Webgraph Marau. Pó de arroz, tudo em maquiagem e acessórios, fica na Barão do Rio Branco, próxima à antiga Delegacia de Polícia de Marau. E o Wave Criativa, o mar de oportunidades, espera por você, são os nossos parceiros aqui do nosso bate-papo. Seu de Conto, e a política? Tá. Chegou 92, então o senhor decidiu a concorrer e... Aí que tá. Foi antes ainda da história. Como eu disse, que já com os 18, 19 anos eu tinha mania de escrever em jornal. Certo. Eu escrevi, na época até as colunas tinham um nome. Me lembro que uma das colunas de um dos jornais era Linhas Cruzadas, né? Tinha outras do Tempo, o jornal era O Tempo, e eu tinha um trocadilho com o Tempo, porque sempre, agora que o jornal a gente escreve não tem mais nome as colunas, né? E eu escrevia, e falava sobre política, o que a gente fala hoje em dia, né, da corrupção. Me lembro que uma vez, para ver como a corrupção é antiga no Brasil, acho que lá pela década de 80, ainda estava no regime militar, eu disse que o dia que no Brasil ficarem 5 anos sem roubar, né, o Brasil se torna a maior potência do mundo, né, porque sempre houve esse, né, deixa levar que não é de hoje isso. O dinheiro não é meu, deixa que leve. E eu então criticava essas coisas, tal. Uma outra coisa que eu me lembro que eu critiquei foi tanto na Câmara, Senado, tá, aquele tempo que eles tiram de férias, que eles chamam de recesso, né, 2, 3 meses e tal. E quando eu fui vereador, uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer uma mudança no regimento interno, que Marau, os vereadores não teriam mais 2 meses de recesso, só 1. E no primeiro ano, como recém iam começar a trabalhar, como é que iam trabalhar, tomar posse no dia 1º,
E do já dia sair 2 de de férias. janeiro até 31 já ficar de folga. Folga do quê? Descansar do quê, né? Então nós conseguimos, e hoje em dia Amaral e outras cidades depois nos seguiram nessa aí, tem só um mês de recesso no segundo, terceiro e quarto ano. No primeiro não tem nada. Então, de 8 meses de recesso em 4 anos, Amaral baixou para 3 meses, né? Então, é efeito daquilo que eu escrevia. Agora eu tenho que ser coerente. Se eu achava errado quando eu não era vereador, eu tenho que acertar agora que eu sou vereador, né? Mas então eu escrevia, quando o Amaral estava para fazer, foi em fevereiro de 90, Amaral estaria fazendo naquele ano 36 anos de emancipação. E eu escrevi, mas o assunto era esse. Há 36 anos sempre o mesmo partido mandando. Eu não tinha partido, até porque o Banco do Brasil não permitia a gente se envolver em política, né? Então, mas podia se manifestar assim. Eu disse, não, 36, será porque não estaria na hora de mudar, dar uma oportunidade para outros partidos, né? Porque antes disso, então, foi uma sequência do mesmo Sim, partido. desde o primeiro mandato em 1955 até quando eu ganhei junto com o Rui em 92, sempre tinha sido primeiro o PSD, que depois se transformou em Arena, depois voltou a ser PDS, depois trocou lá para várias siglas, né? Mas era o mesmo. Era esse Sim. partido, sempre a mesma turma. Até uma vez eu fiz um levantamento, esses dias mexendo nos papéis, encontrei, onde se mostrava que quase os mesmos nomes, não as mesmas pessoas, Sim. mas os mesmos sobrenomes, ou parente, ou o genro, ou não sei o que, girava em torno disso aí. Então, né, por que não mudar? Dá uma chance para, né? Experimenta, se não dá certo, volta a ser o que é bom. Ninguém, né? E até alguém do partido, do PSD, na época, né, já tinha voltado, já era PDS, veio conversar comigo lá no banco, pediu para falar, disse, para que você quer mudar? Você acha que Amaral não está bom? Eu disse, não, está ótimo, mas é uma ideia assim e tal, né? Diz, por que tu não te inscreve ali, fica mais um tempo no banco, tu te inscreve no nosso partido, eu te trago a ficha aqui, tu assina, né? E depois tu começa como vereador, né? Ter uma chance para ver. Disse, não tenho interesse, né? Mas eu escrevi que estava na hora de mudar, 2 anos antes da eleição, em 92. E deixa eu perguntar para o senhor, depois de negar esse convite aí, criou alguma inimizade ali? Não. Nada? A amizade continuou igual. Esse senhor, ele vinha no banco buscar a esposa, que era colega, continuou vindo, portanto, e somos amigos certo. Até hoje, né? Porque eu recusei assim, educadamente e tal, né? E daí, em 92... ali no mês de janeiro, acho que o primeiro domingo de janeiro, um cunhado meu, que morava em Campinas do Sul, fica lá perto de Erechim, Sim. ele veio nos visitar. E na época a gente não recebia 0 hora em casa, nem era assinatura, tinha que comprar. E você comprava na lotérica, que era mais ou menos onde está a joalheria hoje. Era de outras pessoas lá. Na época só se jogava a loteria esportiva. E quando ia sair, o meu cunhado, ele tinha sido vice-prefeito, ou era vice-prefeito, e estava sendo, em janeiro de 92, sondado para ser candidato a prefeito pelo PMDB na época, né? Lá em Campinas do Sul. E ele disse, aqui em Amaral, quem que vai... Eu disse, olha, um nome bastante cotado, que eu vejo aí, a conversa de banco, de rua, é o Confortim. Né? O Adelar Confortim. Isso. E daí saímos para buscar o jornal domingo de manhã, a cidade quase vazia, né? Domingo. Eu estaciono no lado esquerdo aqui da avenida, e onde mais ou menos hoje tem aquele relógio da Sicredi ali, o Confortim vem saindo com o jornal dele, e eu disse, oi Confortim, tudo bem? Eu disse, eu vou te apresentar aqui a meu cunhado, provavelmente é candidato do PMDB em Campinas. Ah, muito prazer. E disse, Nelson, e esse é
o provável candidato do PMDB em Marau. Não, o que é isso, Decon? Né? Um bom candidato seria você, mas nem pensa, né? Estou no banco e tal. E morreu o assunto ali, mas isso era janeiro, começo de janeiro de 92. E ali no final de março, durante o mês de março, eles vieram lá em casa, o Confortinho, o Comarela e o Girardi, o Hamilton, que na época inclusive era presidente do PMDB. Conversar comigo se eu não queria, e quando eu vi assim, disse para minha esposa, era um domingo de meio-dia, perto do, né? E eles vão ter o que eles querem contigo, né? Isso provavelmente é convidar para ser candidato a vereador, né? Mas nem passar pela cabeça do prefeito. E teria aceitado ser vereador? Não sei, né? Talvez. Daí quando começou a conversa, não, se você não quer ser candidato a prefeito, ou vice, porque nós estamos fechando uma coligação com o PDT, e para ver, né, quem vai ser o cabeça, mas é bem provável que o PMDB, que é um partido maior e tal. Você tá louco, como é que, né? E não dei muita bola. E no dia 28 por aí de março, bate lá em casa o Girardi de quanto tem que ir urgente lá na Justiça Eleitoral fazer a ficha, porque a gente fazia a ficha na Justiça Eleitoral, não no partido. Porque se você não ter registrado até hoje, nós não podemos te lançar candidato. Mas não, vai lá, tu te registra, depois você não vai ser candidato. Né? E eu fui e fiz. Era o último dia para poder se inscrever, eram 6 meses antes da eleição. Né? E daí foi andando, e eu era funcionário do banco, e eles fizeram uma reunião lá, PDT e PMDB, inclusive o Sr. José Fuga estava presente e tal, ele sempre tinha sido patrono do partido, e estava o Rui, que ia ser indicado pelo PDT, e perguntaram, mas e vocês têm quem para apresentar? Diz o Deconto. E diz eles me contam, porque eu não vi, né? José Fuga teria dito, mas que Deconto? Quem é esse Deconto? Ele pensou no Ítalo, aquele do Banco do Brasil. E me disseram que o falecido Ulisses Minella, né, teria dito, mas o Deconto não serve. Ele é muito honesto para ser político. Né? Mas foi andando, lá pelas tantas me alertaram, tu tem que pedir licença do banco, né? Porque se você não te licencia até tal data, que era acho que 3 meses antes da eleição, você não pode mais concorrer. Sim. Então eu me licenciei do banco, né? E aquelas mordomias que quando é público dão mordomias, eu me licenciava sem perder o salário. Veja bem se tem, né? Se alguém está trabalhando na rádio, você tem que ter licenciado, a rádio não continua pagando o teu salário, né? Então o dinheiro público não é tão bem administrado como o privado. Mas me licenciei e quando eu vi, eu era candidato junto com o Rui, sem muita estrutura, né? Nós tínhamos uma cédulas, para mostrar, onde mostravam eu e o Rui com a nossa fotografia em preto e branco, o lema, o nome dos dois partidos, e por incrível que pareça, pouca gente, o partido também que nos apoiou era o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, né? Mas era um partido mais folclórico, tinha um tal de Jurubeba, e ele gostava de desfilar com a bandeira do partido, né, que inclusive com a foice, o martelo e tal, mas ninguém dava, porque não tinha, acho que nem ele sabia direito o que. Mas a gente deu vaga para eles concorrerem a vereador e tal. Eles fizeram no total, para vereador, somando a legenda, 64 votos, né? Mas nunca assim participaram, a ideologia deles não entrou na nossa administração, porque eles eram umas pessoas muito simples, honestas, mas simples, né? E então fomos, e chegou aí pela quarta-feira, a eleição ia ser no domingo, e terminaram e para mandar imprimir era difícil naquela época, era ainda na base, né?
Não adianta mais nem imprimir, está cheio de mandar imprimir, fica pronto só segunda-feira. Então nós guardamos 2, 3 aí, daquela ele levava, chegava lá, vamos lá visitar o Guilherme, ó, e nós é que somos candidatos, me dá aqui não, essa tem que deixar para nós, porque tem que mostrar para outros, né? Foi assim numa pobreza franciscana. E o seu José Fuga viu que nós íamos onde nós íamos com o nosso carro, ele comprou um Fuquinha, na época 3.000 cruzeiros, né? Não tinha o cruzado que fosse, né? E deu para nós. Quando terminar a eleição, vocês me devolvem. E quando terminou a eleição, foi devolvido, e ele chegou lá no cara de quem ele tinha comprado para emprestar para nós. Não, eu não quero mais comprar. Diz, não estou te vendendo, fica para ti que nós ganhamos a eleição. Deu de volta o Fuca para o cara. Mas um dia, inclusive, eu indo a Tamanco Pega, era um domingo de manhã, para chegar lá depois do culto, às 10 da manhã, para fazer o nosso comício, né? E uns 800 metros antes de chegar, só eu e o Rui no cara, não sei se a minha esposa estava lá atrás, pegou fogo no Fuquinha, né? Ali pelo porta-luva e tal, saltamos para fora, o pessoal viu lá debaixo, veio correndo, socorrer, tiveram que rebocar o Fuca de volta para Amaral e nós fomos fazer o comício. Foi assim uma campanha pobre, sem ataques, né? O adversário foi quem na época? O Luiz Broco, que depois acabou sendo prefeito de Vila Maria, né? E até nós dizíamos assim, o nosso lema era Mude Marau, né? Nós não viemos aqui dizer que Marau está mal administrado, que não. Afinal, são 38 anos, se Marau é o que é, pelo que, né? Mas até para ver, fazer uma experiência, se não dá certo, volta outra vez e tal, nós usávamos isso sem agredir, né? Sem dizer que a administração. E eu criei uma história que ficou famosa. Tem gente que ainda, os mais antigos, lembram. Eu contava lá nos comícios que um pai, ele é agricultor, um dia ele estava lavrando a terra e achou um medalhão no meio ali da terra. Vou levar para casa. Lavou, limpou e colocou em cima da cama, né? Pendurou lá num prego, né? Aquele medalhão lá. E ele achava bonito, todo ele sempre, né? Olhava para o medalhão e achava bonito, mas só via aquela face do medalhão lá, né? E quando ele estava para morrer, ele disse para um dos filhos, me dá um medalhão aqui que quero ver ele pela última vez. E quando o filho tirou, como gira, ele viu o outro lado. Disse, não, porcaria, o outro lado é mais bonito ainda, né? E eu fiquei todo esse tempo sem conhecer o outro lado. Então é isso aí, ó. Mudem o lado da medalha, olhem o outro lado também. Se der errado é só virar de volta. Isso eu dizia em todos os comícios, depois que eu inventei essa historinha, ficou, né? Então foi assim Agora, sinceramente, a gente não esperava ganhar, né? Assim, porque era um partido bem forte, governava Amaral, quer queira, quer não queira, tinha a máquina na mão, né? Mas foi uma surpresa. Inclusive ontem, 3 de outubro, hoje é dia 5, completou 20, estou dando virado 92. Foi em 92, mas hoje fez 29 anos que nós ganhamos a eleição, por 333 votos. Número, né, ficou meio cabalístico, assim, 330. Lembra bem do dia? Sim. Quer dizer, a eleição foi no dia 2 de outubro. A apuração começava na segunda de manhã. Ah, não era no mesmo dia, então? No domingo tinha que chegar a urna, muitas vezes vinha a urna lá do interior, que chegava, não sei, que muitas vezes tarde da noite, né? E era colocado tudo lá no ginásio de esportes, no chão, onde se joga ali, né? É colocado fileiras de 10 urnas. E acho que no Marau, na época, tinha 66 urnas por aí. Então eram 10 filas com 10 urnas e mais 6 assim, né? E ela se achatava depois, só para quando ficar pendurada lá para votar, que ela ficava mais comprida. E daí no dia seguinte começava a contar os votos, mas como o Amaral até hoje tem mais municípios na comarca, né?
e naquele ano Nicolau Vergueiro e Gentil passavam a ter a sua primeira eleição. Então primeiro precisou apurar desses 4 ex-municípios de Marau e de Nova Alvorada, que acho que ainda pertence para a nossa comarca. Só depois disso é que começava a contar Marau. Então Marau começou a contar já na segunda à noite, tardezinha ali, né? Feitas as outras apurações, e quando o juiz resolveu pelas 9 horas da noite interromper para o pessoal ir para casa, descansar, voltar no dia seguinte, nós estávamos com 264 votos na frente, né? Mas eles ainda tinham esperança. Diz, olha, que as urnas na época não eram pega a primeira, a segunda, a terceira. Sim. Eram meio escolhidas, né? Tanto que a primeira urna que eles apuraram, foi mandado apurar, nós tivemos 90 votos contra a diferença de 90. Sim. Os adversários fizeram 120 e nós 30, né? E teve gente nota que já desanimou. Mas os 3, 4, com Furtim, com Marela, começaram a vibrar. E os nossos adeptos aí, filiados, mas estão loucos? Levamos 90 votos na cabeça e vocês estão festejando. Diz, não, é que na outra nós perdemos por 110. Né? Quer dizer, já está vendo uma melhor. E na segunda nós tivemos uma diferença contra nós de 10, a diferença foi para 100, subiu mais um pouco, e quando se apurou as 2 urnas do Curtume, ali reverteu. Nós fizemos a diferença das 2 urnas do Curtume, 331 votos, ganhamos por 333, né? Praticamente foi ali. E daí reverteu, mas eles não, amanhã ainda tem urnas importantes ali dentro, que era São Luís da Mortandade, Nossa Senhora do Carmo. Eram umas urnas especiais, onde ele, né, para eu ter uma ideia, Nossa Senhora do Carmo, numa eleição que teve para aqui uns anos antes da minha, deu 100 votos a favor do Arena e 1 voto para o MDB. E esse 1 voto foi uma moça que morava em Porto Alegre, era daqui, tinha trabalhado, e veio para votar. Ela em Porto Alegre tinha sido meio influenciada, e você não dava 101 votos, dava capota, coisa inédita, né? Então eles esperaram, daí foi de manhã. Até uns líderes do partido... E conseguiam dormir naquelas noites lá? Não era fácil, era uma noite, né? Daí os líderes dele, não, fiquem tranquilos, a nossa vitória está nessas urnas ali. Falta ainda 23 urnas, né? Ali nós tiramos brincando essa diferença. Daí começaram a apurar, 7 da manhã. Às 9 da manhã o juiz fez o intervalo para servir um café para os mesários e tal. E nós, de 263, tinha aumentado para 264. Então, tinha aumentado só um voto, mas não tinha revertido. E daí já só faltava umas 16 urnas, tava, né, diminuindo. Mas daí quando apuraram São Luís, onde eles calculavam fazer pelo menos 80 votos, transmite, tem as cabines, né? Me mandaram olhar para lá e estava o Luiz Broco dando uma entrevista para a Rádio de Marau, e alguém me encostou o rádio no ouvido e ele disse, não, eu estou dizendo para o Antônio de Conto já festejar que não tem mais volta. Daí sim, daí virou um Aí foi festa. E foi assim uma festa muito grande, compreensível até, não porque eu ter ganho, por fato de, né, quem ficou 38 anos ali por baixo ter tido uma vitória. Do ginásio de esportes até a frente do Banco do Brasil, caminhando, nós levamos quase 1 hora. Para ter uma ideia, quando deu definitivamente que Marau tinha ganho, que nós tínhamos ganho, a minha mãe em Passo Fundo, ela morava lá em Passo Fundo, era viúva, mas, né,
com a minha irmã, que agora já é falecida, vamos para Amaral para festejar lá. Eles saíram quando souberam que nós ganhamos, e nós começamos a passear. E quando nós chegamos na frente do Banco do Brasil, ela já tinha feito o trajeto para o Sul do Amaral. Nos encontramos ali, né? E daí foi festa para cá, festa para lá, e às 2 horas da tarde nós chegamos no Curtume. E todo mundo queria abraçar o seu José Fuga, dizendo, mas ele não está aqui. Onde é que ele está? Está no hospital. O homem quase tinha sofrido um infarto, né? Estava no hospital. Lá foi bastante festa e tal, e depois de lá para cá, não aconteceu mais essa de um partido só dominar Amaral, né? Sempre, depois de mim veio o Romanini, depois veio coligado conosco, mas daí veio o PT, depois veio os 2 mandatos do Zanquim, veio o Josué, então pelo menos começou a haver esse equilíbrio de forças, né? E só, acho que Tapejara, não sei se foi uma eleição antes do que nós ou depois de nós, acho que foi antes que Tapejara também, fazia 30 e tantos anos, dominados pelo mesmo partido e o PMDB ganhou, né? São coisas da política. Mas só contar uma história. Claro. Sabe que você não é o fé, nem quero debochar de ninguém, é um fato histórico. Aqui em Marau, e é uma das poucas cidades, só as outras ao redor, porque aprenderam conosco, que chamam os que hoje são do PP de Peraque, né? Uhum. E da onde é que vem essa história? Quando o Brizola concorreu ao governo do estado e o adversário dele era o Walter Peraque de Barcelos, um coronel da brigada, o Brizola ganhou em todos os municípios do Rio Grande do Sul, menos Marau e Tapejara. Aqui o Peraque ganhou em Tapejara. E em Marau muito maior a diferença do que Tapejara. Tapejara foi por pouco, quase que, né? E daí um jornal que existia em Porto Alegre, o Diário de Notícias, os mais antigos se lembram dele, ele rivalizava com o Correio do Povo, né? Ainda 0 horas os jornais não existiam. O cara fez uma charge do Walter Peraque de Barcelos, o candidato derrotado, indo com 2 malas em direção a um ônibus ou um avião, uma coisa assim. E o cara perguntava, para onde é que tu está indo, Peraque? Para Amaral. Né? Sim. E dali, dessa piada ali que surgiu lá em Porto Alegre, né? Ficou. E hoje em dia já não se fala mais, quase, né? E até o pessoal do partido foi inteligente. Quando você não quer que um apelido te pegue, assuma, né? Não só em política. E eles foram inteligentes e começaram, né, a adotar mesmo. Então hoje em dia ninguém mais dá bola para isso aí. Mas foi assim que surgiu essa expressão que é característica aqui de Marau. Em outros lugares não, né? Então é mais conhecido Peraque e Marau do que nos outros praticamente não se conhece. Até muitas vezes perguntavam para nós por que vocês chamam eles de Peraque, né? E é por aí. Você de quanto sabe que quando o papo é bom, a audiência é boa e o tempo passa muito rápido, né? Estamos há mais de 1 hora aqui no nosso bate-papo. Enquanto isso, eu quero agradecer mais uma vez à Faculdade CESURG, nosso parceiro master aqui do projeto, que está com inscrições abertas para o vestibular de verão 2022, cursos de agronomia, administração, ciências contábeis, engenharia civil, mecânica e de produção. Também vamos com a Fato com Amor e flâmulas e balas personalizadas e feitas de forma artesanal para decorar o seu ambiente e surpreender o seu cliente. Web Graf Marau, do nosso diretor-geral Eduardo, cartões de visita com qualidade, preço diferenciado e agilidade na entrega. Então conheça mais o trabalho da Web Graf Marau pelo Instagram. Pó de arroz, tudo em maquiagem e acessórios, na Barão do Rio Branco, próxima à antiga delegacia de polícia. E também Wave Criativa, o mar de oportunidades espera por você.
Se de conta, a conversa está muito boa. Eu só pediria um instante. Com certeza, vai lá. Você mencionou que, inclusive, entre os que estavam ouvindo, o GOG, né, o Recasa Foreste. Eu até quero me dirigir a ele porque nós, nesses 8 anos que eu fui vereador, né, desses últimos mandato, agora ele não estava. Mas naqueles 8 anos que eu fui vereador e eu saí, ele continuou, nós tivemos bastante embates, né? Se não discutição, discussão de ideias, de projetos, assim por diante, né? E a gente conseguiu, apesar de tudo isso aí, né, porque era o sentido político que a gente dava, né, e não pessoal. Eu tenho admiração por ele, e eu acho que também, pelo que ele demonstra, ele tem pela gente. E eu acho que dá na política para ser adversário sem ser inimigos. Então, apesar de ter sido o maior oponente que eu tive na Câmara para enfrentar o GOG, né? Temos outra rivalidade grande, que ele é colorado, sou gremista, mas nós inclusive moramos muito tempo vizinhos. Uhum. Meu pai era econômico no clube, que é onde, já falei, onde é a Paludo, e eles moravam no prédio da frente, que até hoje é dos Forestes. Então a gente vivia ali. Claro, eu era muito mais velho do que ele. Quando ele nasceu, acho que por 50 ou 53 por aí, eu já tinha mais de 10 anos, né? Então eu não brincava com ele assim, mas a gente via sempre ele por aí. E ele já, naquela época, ostentava camisas do Colorado. Mas apesar de tudo isso, a amizade está acima dessas coisas. Quero deixar para ele um abraço. E a todos que se manifestaram. E todo mundo cresceu com isso, né? Com esses embates. Exatamente, mas eram embates honestos, né? No sentido de cada um defender as ideias do seu partido, do seu governo ou oposição, né? E eu acho que a política teria que ser assim. Com certeza, crescimento para todo mundo. Se de conta, espero mesmo de coração que tenhamos uma segunda edição dessa conversa, tá? Quero falar um pouco ali do período que o senhor foi prefeito, também desenvolver mais ali como vereador. Sei que foi cônsul do Grêmio, né, por um bom tempo aqui no município de Marau, mas por enquanto, do fundo do coração, obrigado por aceitar o nosso convite, e as portas aqui da faculdade e do nosso projeto estão sempre abertas. E hoje em dia, cônsul honorário do Grêmio, isso, sem muita alegria, porque a coisa está feia, mas vai melhorar. Vai melhorar sim. Você de conta, obrigado mesmo de coração e boa noite. Que agradeço para ti, Guilherme, e estamos à disposição ali para próximas oportunidades, se assim você desejar. Com certeza, conversaremos em breve, e esse foi mais um bate-papo aqui na Faculdade Cesurgo. Obrigado a você que nos acompanhou desde o começo, você que chegou agora na nossa transmissão. Eu lembro que esse programa estará disponível tanto aqui no Facebook como no YouTube na sequência. Então, obrigado mesmo por cada participação, cada mensagem, cada curtida e cada comentário aqui na transmissão. Uma ótima noite e até a próxima.